tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o desafio lançado pelo nosso Presidente do Conselho de Administração, o Dr. Pedro Lopes, ao Dr. Xavier Barreto pela continuidade desta iniciativa, que já vem da anterior administração da APA, e que parece que dá relevo aos hospitais, nomeadamente aqueles que quase nunca se falam, ou se falam é pelos piores motivos. Ao Dr. Luís Pombo, à enfermeira Isabel Gonçalves, à Dra. Cristina Cabeçadas e bem como à minha colega a Dra. Elizabeth Giroto, pelas muitas e boas horas que passámos a refletir e a pensar como é que haveremos de integrar cuidados. Foram muitas gargalhadas dadas também com os restantes membros do Conselho de Administração que aqui estão connosco. E, de facto, nós pensámos bastante e trago-vos aqui algumas reflexões resultantes desse trabalho feito, também aqui com a equipa da ARS, ainda cá à distância, que tivemos alguns percalços interessantes e engraçados justamente nesta sala. E fico muito feliz por ver aqui a doutora Teresa Magalhães e o Dr. Miguel Lopes, a doutora Teresa com quem eu trabalhei muitos anos aqui neste hospital, e também aquilo que eu trago é resultado desse trabalho, enfim, que já foi há algum tempo, já se passaram mais de 10 anos, mas as coisas ficam. Trago-vos aqui também o resultado da apresentação, e muito inspirada na apresentação da Annie Carroll, que na sexta-feira passada fez uma excelente apresentação sobre integração de cuidados, e eu confesso que lhe roubei algumas coisas. Bom, isto é mais longo. Pronto, isto é uma breve apresentação de quem eu sou e vou-vos poupar a isso para passarmos àquilo que interessa. Este é um slide justamente que a professora Annie Carroll nos mostrou, em que fala aqui dos novos pilares da integração de cuidados. Ela, de facto, falou mais da liderança. Eu não irei falar de liderança, mas falei de alguns desafios que a integração de cuidados nos traz. E aquilo que já foi falado pelos meus colegas é o processo de transformação. E a transformação que é necessária e que a pós-pandemia nos deu uma oportunidade de reflexão. Falamos muito que a transformação começa com o aumento de recursos para o SNS. O aumento de recursos no SNS não chega, apesar daquilo que parece, não é com mais profissionais que nós vamos conseguir mudar. Aqui neste hospital fizemos um trabalho no qual não participei, mas está aqui o Dr. Filipe Seixas, que foi uma das pessoas que participou, que foi a melhoria do acesso às colheitas de sangue. De facto, era um problema grande neste hospital e percebemos que não foi necessário dotar o serviço, que precisa de muitas melhorias, mas não foi preciso dotar o serviço com mais recursos humanos e mais dinheiro. Foi preciso reorganizar e pensar um bocadinho diferente. E o desafio da transformação que nós agora vamos enfrentar é, na minha opinião, justamente esse. O que é que nós queremos mudar? Queremos mudar o modo como pensamos, o modo como nos organizamos e o modo como trabalhamos. Mas há, obviamente, obstáculos a esta mudança. Quando falamos em dotar o SNS de mais recursos financeiros, somos obrigados a pensar, por cada euro que nós injetamos no Serviço Nacional de Saúde, qual é o retorno que vamos ter. E esse retorno não é só ao nível das urgências e dos cuidados hospitalares, é sobretudo o retorno que nós fazemos numa aposta na prevenção que é longa e demorada. Todo o dinheiro que nós investirmos hoje nesta OLS rápida, na prevenção, na educação, vai ter reflexo, não é para o ano que vem, é só daqui a 10 anos, e isso o Xavier também falou ainda há pouco. Depois, uma reflexão também pessoal sobre as reestruturações e as famosas reformas da saúde. Sou um bocadinho cética a achar que a reforma na saúde se faz por decreto e por despacho. A integração de cuidados não está feita por alguém ter decidido que vamos fazer 31 OLS. A integração de cuidados faz com o trabalho que nós já fazíamos antes, e eu vou-vos mostrar aqui um desses projetos que também é bastante conhecido. Agora, temos aqui um desafio que é a complexidade dos sistemas de saúde. Os sistemas de saúde evoluem como seres vivos, como nós, como os nossos filhos, como os nossos netos e como os nossos pais, que agora, provavelmente, para muitos de vós estão numa fase de maior fragilidade e de envelhecimento. E o desafio é nós termos essa capacidade de adaptação que falou a doutora Celeste também ainda há pouco. Capacidade de pensarmos diferente e de termos flexibilidade de pensar que aquilo
que há 5 anos, e o projeto maravilhoso que eu fiz há 5 anos, já não faz sentido nenhum. Eu gostei muito de o fazer, mas agora já não interessa para nada, porque há novas tecnologias, há novos desafios, há novas pessoas a trabalhar e nós temos que ter isso também em mente. Por outro lado, e aqui também já disse, mas volto a referir, não faz sentido um desenho de integração de cuidados feitos em gabinetes do Estado Central. E vou-vos dar um exemplo há pouco sobre como foi feito o Plano Integrado de Cuidados da Diabetes. Também não se percebe como podemos integrar, seccionando as responsabilidades entre gestão nacional e gestão regional, quando agora vamos ter que nos integrar e juntarmos todos. Penso que esse é um dos maiores desafios dos Conselhos de Administração, ter os seus recursos dispersos entre a área regional e nacional. Então, vamos lá ver o que é que nós vamos integrar, para não perder muito tempo com as minhas reflexões políticas. Etimologicamente, o verbo integrar provém do latim tegere, que significa inteiro, e, como disse há pouco, vamos partilhar aqui um bocadinho e vamos partir. Portanto, à partida do inteiro, vamos já partir com os municípios algumas responsabilidades. Sugere também uma ação-movimento onde diferentes partes se fundem no todo. Em termos genéricos, a integração é um processo que não tem fim e que envolve a criação e manutenção ao longo do tempo de uma estrutura comum entre os parceiros e organizações independentes com o propósito de coordenar a sua interdependência no sentido de permitir o funcionamento conjunto no âmbito do projeto coletivo. E o desafio começa logo a perceber qual é o projeto coletivo. Então, estamos a tentar construir um foguetão para ir à Lua, portanto, não estamos a fazer nada de novo como o LS, e, no entanto, vamos ter que conciliar uma série de perspectivas sobre o que é a integração de cuidados. A dos consumidores, neste caso, utilizando a linguagem da economia da saúde, são os chamados utentes, portanto, aqueles que consomem cuidados de saúde. Os dos prestadores de serviço, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de diagnóstico e terapeuta e todas as outras equipas. Os administradores, com uma visão aqui também já referida pelo Ricardo Santos, mais preocupada com os fluxos financeiros e como é que nós vamos pagar e ter dinheiro para reorganizar e pensar diferente e fazer diferente. Mas também aqui os decisores políticos. E aqui teremos talvez um dos maiores obstáculos à ambição atual de integrarmos cuidados. Temos visto nos últimos anos, há muitos anos se calhar, que os decisores políticos na área da saúde são orientados pelos opinion makers e pela agenda do Correio da Manhã, o que nos obriga a dar passos para trás e para a frente e que nos impede de ter uma visão a 10, 15 e 20 anos, que é o que nós precisamos neste momento, se queremos fazer uma unidade local de saúde que de facto integre os cuidados. A integração dos cuidados requer uma gestão rigorosa do percurso das pessoas, desde o nascimento até à sua morte, e sempre que precisarem de nós vamos ter respostas rápidas em situação aguda, de internamento, mas principalmente na prevenção, na vigilância, que é a missão nobre dos cuidados de saúde primários. Isso obriga a cooperarmos e a termos um discurso muito coerente e igual em todas as fases. Nós temos uma reunião muito interessante em fevereiro com os cuidados de saúde primários e é impressionante que os registros que os enfermeiros fazem de ensino dos cuidados de saúde primários não sejam possíveis de ser consultados pelos nossos enfermeiros. Então, quando temos um doente com diabetes ou um doente com IC, que é o projeto que eu vos vou mostrar também, ou seja, o doente no seu percurso e que vai e vem de acordo com a sua agudização entre uns cuidados e outros, nós não sabemos muito bem o que é que o profissional de saúde disse, orientou, preconizou ou fez o compromisso com o doente, nomeadamente na doença crónica. Depois temos aquilo que já toda a gente fala, mas de facto é difícil ver como é que vamos concretizar e pôr isto à prática, que é o desafio do envelhecimento. O desafio do envelhecimento não é por si só um problema, o problema é a comorbilidade, a dependência e a fragilidade das pessoas. Felizmente iremos todos envelhecer, uns melhor, outros pior, e as respostas que nós temos de dar não é o envelhecimento em si, é a comorbilidade, é a fragilidade, é estarmos num serviço de urgência e as pessoas estão sozinhas, abandonadas, e não é só por nós. E isso também é algo que pesa ao Serviço Nacional de Saúde e vai pesar com certeza a esta unidade local de saúde. Mas vamos aqui também agora ao tema que nos traz, que é a integração vertical. Nós temos vários modelos de integração, mas aquela que parece de facto mais simples é a vertical. Diria que seria
o beabá de todos os tipos de integração que agrega centros de saúde, hospitais, unidades de cuidados continuados, e esta que é a charneira que nos traz aqui hoje e que eu trago aqui algumas reflexões. Sendo vertical, terá que ter como base uma base horizontal, senão de certeza que vai cair, não é? Vai ter que ter aqui umas fundações, e nós agora estamos expertos em fundações neste hospital, com as chapatas e os cimentos. O que é que poderá ser esta base horizontal? Poderá ser o muito falado Plano Individual de Cuidados, onde haja algumas experiências em Portugal, nomeadamente no litoral alentejano, em que, tendo em conta a linha do tempo da pessoa que temos à nossa frente, tendo em conta a fragilidade e a doença e a comorbilidade, irá fazer-se um plano individual de cuidados partilhado entre prestadores de cuidados nos diferentes níveis, como também por aqueles que ajudam a gerir, nomeadamente os administradores hospitalares, e a organizar melhor este processo. Eu assisto muito aqui neste hospital, porque é essencialmente onde eu trabalhei, apesar de ter tido uma experiência na RS Alentejo, as equipas a movimentarem-se e a quererem fazer muitas coisas e coisas muito boas. E muitas vezes batem na parede justamente pela parte organizacional que não dominam e que muitas vezes esquecem que nós estamos cá para isso. Se eles souberem tudo, nós daqui a pouco já não fazemos nada, não é? Portanto, precisamos de ter também este papel e penso que é fundamental termos. Como diz Saclarides, se nós não adotarmos um plano individual de cuidados, ou a sua não adoção, principalmente naquelas pessoas que têm multimorbilidades, é uma clara manifestação de incompetência sistémica do Serviço Nacional de Saúde. E deixo a questão a cada um de vocês, quando um de vocês já fez um plano individual de cuidados? Ui, já fiz a asneira. Peço desculpa. O modelo de integração de cuidados baseado na doença crónica parece ser um modelo que também dá resposta e facilita a construção deste plano individual de cuidados, e trago-vos aqui também uma ilustração de como ele pode ser feito. Portanto, aliando a comunidade, o indivíduo, que deverá conseguir e ser dotado de competências para fazer o seu autocuidado, e depois toda a organização do sistema de saúde. Temos também outro modelo muito acarinhado aqui por a equipa da unidade local, que fez o plano de negócios da unidade local, que é o Reynolds Model, que de uma forma muito simples e ilustrativa, cada cor do arco-íris e da base para o topo é um nível de cuidados, mas eles vão ter que ir-se abraçando uns aos outros. Portanto, a integração de serviços é a base. Tivemos a possibilidade de ouvir o engenheiro Jorge do Nuno de Prata a falarem um pouco sobre isso e a importância que os sistemas de informação também são transversais a este processo. Na sexta-feira passada, no evento que é organizado pela APA, falava-se muito que sem sistemas de informação nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada, não vamos ter nada para o processamento, não vamos conseguir nada do ponto de vista clínico, e de facto penso que isso é fundamental, nós termos as coisas a comunicarem. A colaboração dos diferentes grupos profissionais para o mesmo propósito. Nós estamos condenados a trabalhar a equipa inter e multidisciplinarmente, e o que vemos ainda é reuniões sectoriais, enfermeiros para um lado, médicos para o outro, administradores para o outro, técnicos para o outro. Não que isso não faça sentido, mas nós estamos condenados e vamos ter que arranjar aqui também ferramentas para começarmos a trabalhar melhor em equipa. A integração das diferentes organizações, no fundo, é um sistema que abraça os diferentes níveis, agrega-os e é determinado pela exigência de resultados, mas também pelo desafio do financiamento, do qual o Ricardo também já nos falou aqui um pouco. Depois nós temos, muito arrumadinho, como é costume, e aqui obviamente roubei a ideia para quem assistiu à Annie Carroll, temos muito arrumados um modelo lógico de integração de cuidados, subejamente usados em algumas dezenas de estudos que nós consultámos ultimamente, e em que está bem organizado na mente das pessoas como é que se deve fazer, só que da lógica e da razão à prática há uma grande complexidade, e nós temos que ter em mente que podemos correr o risco de que pretender isto e fazermos isto. Vou falar-vos agora um pouco daquilo que trabalhei neste hospital
em 2018, salvo erro, e que voltei a rever, que é o Plano de Integração de Cuidados da Diabetes. O Plano de Integração de Cuidados da Diabetes é um plano muito, muito bem construído, quer a nível clínico, quer a nível organizacional, ao ponto de dizer que o doente entra nos cuidados de saúde primários, no centro de saúde, é recebido pelo assistente técnico, o assistente técnico faz a admissão e, por aí adiante, até os ensinos, do ponto de vista clínico, que deverá ser feito. Portanto, é um plano desenhado, provavelmente num gabinete, e é um guião que foi transformado em inúmeros planos de ação de inúmeros OSFs e os CSPs e, obviamente, também inspirou o guião de muitos hospitais de como deve ser tratada a diabetes. E, mais uma vez, a pergunta que eu coloco, quantos planos individuais de cuidados foi feito através, com este guião, individuais, portanto, de acordo com o percurso da pessoa, e como é que foi feito a integração de cuidados na prática. É um plano muito rico do ponto de vista também conceptual e é uma integração de cuidados de saúde primários, hospitalares e cuidados e continuados, em que, claramente, isto obviamente copiei, há uma entrada do processo e não há saída. O próprio plano já prevê isto. A partir do momento que uma pessoa entra naquele plano de processo integrado de diabetes, já de lá não sai. Eu não gostava de ter diabetes, entrar num plano de integração e nunca mais sair. Mas pronto, sou eu. Mas dou aqui destaque, depois de 6 páginas de indicadores, porque eu pensei trazer alguns, mas desisti. Isso depois falaremos no debate. Mas destaco aquilo que foi muito, muito falado pela equipa dos cuidados de saúde primários e que penso que ainda hoje está em vigor, que é a avaliação global a apresentar em relatório a 31 de 12 com referência a 31 de 12 de cada ano civil. Portanto, se nós tivermos uma pessoa com diabetes com uma avaliação global a 31 de 12 de cada ano civil positiva, favorável, de A a G, teremos provavelmente alguém muito melhor de como entrou. É, portanto, um plano que tem um ênfase grande no registro, na obrigatoriedade do registro dos médicos, mas teria um bocadinho tímido, para não dizer uma palavra um pouco mais forte, relativamente aos resultados e àquilo que é expectável e àquilo que aquela pessoa que tem diabetes e que tem nome, vida e percurso pretende desenvolver no percurso da sua doença. Um bocadinho inspirado na possibilidade de integrar cuidados, nasceu a insuficiência cardíaca neste hospital, a unidade integrada da insuficiência cardíaca, cujo nome única foi justamente dado por uma pessoa que está aqui presente, que é o Miguel, e que nós estávamos um bocadinho na dúvida como é que haveríamos de chamar a esta unidade integrada, liderada pela doutora Sara Gonçalves, e foi muito interessante como é que nós chegámos à única e, portanto, também mostra como desde o início houve preocupação desta equipa em trabalhar com os cuidados de saúde primários. Como é que nós começámos a trabalhar a única? Justamente com os cuidados de saúde primários, nomeadamente com a doutora Cristina, na altura com a doutora Cristina Cabeçadas, e tirámos linhas e linhas de Excel para perceber os internamentos e quem é que estava os internamentos e as urgências, com o diagnóstico principal ou secundário, e quem é que estava com um médico de família atribuído, quem é que estava diagnosticado os cuidados de saúde primários com insuficiência cardíaca, e depois, a partir daí, tínhamos um plano de trabalhos que, na altura, até foi financiado pelos projetos inovadores. Na altura também era a doutora Elizabeth que tinha... Era o PIC? Ok, era o PIC. E, de facto, foi muito interessante cruzarmos esses dados todos e percebermos que havia um subdiagnóstico dos cuidados de saúde primários, isto é, o doente era internado, a insuficiência cardíaca na altura era uma das maiores causas de hiperfrequentadores, a segunda a seguir distúrbios de saúde mental, e de facto o plano foi logo tentar perceber se eles podiam ter médico de família ou não. Alguns de facto conseguiram ter, portanto nós sabíamos exatamente quem era cada uma daquelas pessoas, 800 e tal,
e tentámos que os cuidados primários fosse atribuído médico de família e começou o acompanhamento clínico aqui entre a equipa médica e do Acesa Rápida. Obviamente, não vos vou aqui dourar a pílula, temos poucas unidades aderentes, mas a nossa ideia também é moldar a nossa abordagem conforme a resposta e a maturidade que cada unidade tem. O que é que também foi feito? Reuniões periódicas, a equipa da Única, nomeadamente a doutora Sara e a enfermeira Ana Rita, deslocam-se frequentemente às unidades funcionais, trocam impressões com os colegas de lá, fazem formação, discutem casos clínicos, discutem modelos organizacionais. Nós aqui no hospital também temos atendimento telefónico e cuidados de proximidade. Instalamos também o teste rápido para o BBNP nos cuidados de saúde primários. Esse investimento foi logo imediatamente assumido pelo Hospital de Setúbal, longe de nós pensarmos que íamos ser um dia o LS, e pensámos logo que seria um investimento que teria retorno, porque ajudaria os cuidados de saúde primários a fazer o tal diagnóstico rápido e a pouparmos tempo e recursos. O que é que nós conseguimos com este investimento e com esta mobilização das equipas? Aquilo que nos preocupou logo desde o início, que foi diminuir os hiperfrequentadores por causa de descompensação da IC. E isto, como referiu bem o Ricardo, traduz-se sempre em dinheiro. Não em dinheiro, não nos interessa o dinheiro do aumento de lucro ou de ganhos, mas a diminuição do consumo de recursos do serviço de urgência. E, portanto, chamamos aqui pomposamente resultados operacionais, mas é só para vos mostrar como é possível, com investimento razoável numa equipa, nem sequer foi nada especial, porque nós não contratámos mais pessoas para fazer esta equipa, e esta ideia que surgiu do Serviço de Cardiologia, que depois se aliou ao Serviço de Medicina Interna para dar corpo a esta ideia, tem de facto retorno, porque nós podemos poupar recursos para investir noutras coisas. Então, tivemos o desafio em abril de fazer uma unidade local de saúde e também tivemos o desafio, que é o que vos trago também aqui, de integração de cuidados e como é que nós o poderíamos fazer. E na altura pensámos logo criar aqui uma forma de pensarmos numa contratualização por unidade. Isto é, em vez de fazermos apenas como é tradicional e durante muitos anos, há muitos anos que este hospital faz contratualização interna, fazemos a contratação destas unidades e não só, usando aqui os serviços de medicina, cardiologia e as unidades que participam neste projeto da Única. Portanto, vamos tentar criar aqui uma reflexão sobre como é que podemos integrar e como é que podemos fazer uma contratualização com esta equipa nos diferentes níveis. E foi este o desafio, inspirado até pela definição de Santana 2021, que assumir compromissos mensuráveis com as equipas e utentes é uma medida crucial para a OLS como forma de garantir que a integração vertical é o resultado da agregação de inputs, promoção da saúde, diagnóstico, tratamento e reabilitação das pessoas. Então, o que é que poderemos fazer? Trago aqui alguns exemplos do Serviço Nacional de Saúde inglês, em que eles falam na necessidade de conhecimento da população. Quem é que nós vamos tratar? Qual é a caracterização demográfica, socioeconómica, a sua geolocalização e movimentos? Nós falamos muito, acho que não há nenhum médico deste hospital que não se reúna connosco e nos diga que tem imensas pessoas de Alcácer do Sal, e de Grândola, e do Barreiro, e do Montijo. E é preciso perceber esses movimentos, é preciso perceber quem são essas pessoas. Não basta saber que são do Alcácer e Grândola, nós precisamos saber são de que classe social, que dificuldades é que têm. Nós já sabemos há muito tempo que a pobreza, e tivemos aqui em Setúbal um caso trágico ao lado deste hospital, que foi a morte daquela criança, a Jéssica, que foi espancada até à morte, e estamos a falar de pobreza, e não é uma pobreza só material, mas nós precisamos perceber onde é que estas pessoas estão e porquê que chegam-nos cá. E os cuidados primários são a charneira disto tudo. Nós precisamos perceber o que é que elas precisam, e elas muitas vezes não precisam só de cuidados de saúde. Mas o que nós já sabemos, e aquilo que a literatura nos diz, é que a pobreza vai consumir mais cuidados de saúde, necessariamente. E, portanto, é preciso caracterizar. É preciso prevenir a diabetes tipo 2. Como? Às pessoas adultas, mas principalmente às crianças. Toda a gente diz isso.
e que ações é que nós temos feito. Que medidas é que nós temos feito? Quem é que cozinha em casa? São as crianças ou são as mães, principalmente, e os pais das mesmas? Eles sabem cozinhar. Eu posso ensinar muito os meus filhos que não devem comer guloseimas, mas eu é que estou a cozinhar e, portanto, é importante que eu saiba o que é que deve ser apresentado à mesa. E depois o pé diabético. Tivemos aqui há tempos, eu não vos vou amassar com este projeto, mas foi também um projeto de integração de cuidados que nós fizemos de vigilância e tratamento do pé diabético com a equipa da cirurgia, mas que nos demonstrou as fragilidades e aquilo que é a vigilância e a importância da prevenção. O que é que nós poderemos fazer? Poderemos, de uma forma mais rápida, integrar cuidados na saúde mental, nomeadamente tendo foco na diminuição do número de episódios de urgência, fazendo os ditos planos individuais de cuidados. Ao nível da saúde infantil, também há uma série de medidas que nós podemos fazer. Como é que nós diminuímos a obesidade infantil? Já foi há pouco das ações, ensinos. Hoje em dia fala-se muito da extensão de tablets e telemóveis, não só para a prevenção da obesidade, mas também para a saúde mental das crianças e jovens. Depois temos mais experiências, e temos experiências no LS Matosinhos e do Litoral Alentejano, das chamadas unidades de suporte a doentes complexos e crónicos, em que uma coordenação de um médico de medicina interna ou de medicina geral e familiar, com gestores de caso, psicólogos, assistentes sociais, portanto, as ditas equipas multidisciplinares e apoio organizacional dos administradores hospitalares, que permitirão mapear o processo do doente e ver o que é que necessita e o que é que necessitam e que respostas é que podemos dar e moldar as expectativas de cada um. Depois, mais inovador, diria eu, o alinhamento das necessidades e recursos disponíveis das populações, os planos proporcionalizados, que já vos massacrei com isso, a revisão da medicação a doentes com multimorbidade. Fala-se muito pouco da importância dos farmacêuticos nestes planos individuais de cuidados, mas nós pouparíamos imenso se tivéssemos os farmacêuticos connosco e com os médicos a trabalhar a medicação. Medir o nível de autonomia e independência dos doentes. Ele chegou como à nossa unidade e como é que ele sai? Se calhar deveríamos medir isso e não ter aquelas metas generalistas em que todas as pessoas têm que caber numa caixa. E depois os chamados, muitas vezes, PROMs. Nós estamos a tentar fazer isso aqui no querido Oftalmologia, perceber o que é que pretendiam os doentes e quais as melhorias e expectativas que eles têm dos serviços. Daqui a pouco já estou... Ok. Aqui o resumo de tudo aquilo que eu vos disse, em que de facto temos diferentes domínios e possibilidades de indicadores. Eu não sou muito favorável a ver 20 indicadores, acho que bastam 5, 7 no máximo para arrancar com uma integração de cuidados, para depois percebermos o que é que pretendemos. Falei-vos há bocado de que parece que estamos outra vez a construir um foguetão para ir à Lua. E parece que não é nada de novo, mas de facto é. O José Saramago diz que nós andamos um bocadinho distraídos, a mesmos países e os mesmos governos que investem em identificar rochas em Marte e foguetões à Lua, são aqueles mesmos que têm os casos maiores de miséria e de pobreza. Então, isto é muito complicado, e agora inspirando-me outra vez na Annie Carroll, é muito complicado. Mas, na verdade, não é. O que é complexo? Complicado é fazer o foguetão. Ir à Lua é muito mais complexo e parece-nos que é isto que nós pretendemos. Passo agora ao debate. Pois, queria. O ritmo era para ser outro, mas pronto. É o que é. É o processo. Já estava aberto, certo? Já estava aberto. Ok, então convido-vos a uma pequena reflexão de ir à Lua. Enquanto vou chamando os meus convidados, a professora Sónia Val.
Luís Pombo, do Acesa Rápida. Doutora Elizabeth Giroto, e eu vou respeitar os sentimentos dela. Uma breve apresentação, e confesso que pedi os currículos aos meus ilustres convidados e não os li, portanto vou pedir a cada um deles para se apresentar. A professora Sónia Naval, que muito me honra ter aceito este desafio, já troquei com ela muitas impressões sobre estes processos integrados da diabetes e que indicadores poderemos fazer e partilhar a diferentes níveis. Professora Sónia, muito obrigada por ter vindo. Presente-se, por favor, que eu não cheguei a ver o seu currículo. Em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer à doutora, na pessoa da doutora Filipa Serra, o convite, e cumprimentar os colegas e todos os presentes. Não há muito mais para apresentar, portanto, sou diretora do Programa Nacional para a Diabetes, imagino que seja por isso que me convidaram, e sou endocrinologista e docente universitária. E já trabalhei aqui, sim, e gosto muito da equipa que aqui tem. Aliás, já com algumas ligações até nos antepassados aqui a Setúbal, portanto, é muito agradável vir cá, com muito gosto. Obrigada, professora. O Dr. Luís Pombo, diretor executivo do Acesa Rápida. Bom dia. Primeiro, agradecer o convite para estar nesta sessão e também dar os parabéns à organização e também a todas as apresentações que nós já vimos. Sou Luís Pombo, diretor executivo aqui do Acesa Rápida e sou administrador hospitalar. Muito obrigada. Doutora Elizabeth? Não sei. Bom dia. Primeiro que tudo, obrigada pelo convite. Eu sou a coordenadora do Serviço de Planeamento e Apoio à Gestão e tenho alguns serviços, nomeadamente o Departamento das Especialidades Médicas, a meu cargo. E fiz parte da equipa desafiante de matches que houve ao longo da elaboração do plano de negócios para o LS. Elizabeth, ia justamente perguntar-te como é que é possível fazer um plano de negócios em 6 semanas. Eu passo a redundância, mas é um desafio extremamente desafiante. É assim, tudo aquilo que nós temos estado a ver ao longo a assistir ao longo da manhã, há pouco eu estava aqui a comentar com o Luís, não vamos já foi tudo dito, ok, podemos ir andando porque, pronto, mas passa basicamente, e pode-me passar muita coisa, passa por ver a combinação de organizações, essencialmente, ou seja, um match entre organizações, e com isso surgirá uma liderança única, uma gestão única, que promoverá certamente uma partilha, e é isso que eu acredito, e que deverá existir, partilha de conhecimentos, experiências, de riscos, consequentemente o envolvimento de todos os profissionais e de todo o trabalho das várias equipas multidisciplinares sejam divulgadas, conhecidas, sejam identificadas as dificuldades, tudo partilhado, mas acima de tudo haver uma grande dor de cabeça, nomeadamente para o nosso engenheiro Jorge Santos, que é a operabilidade dos sistemas de informação. Atualmente faz todo o sentido que todos os diversos e variados sistemas comuniquem, não só os sistemas, mas também os profissionais de todas as áreas, mas havendo, como a Filipa há pouco fez referência, ensinos no âmbito de diabetes feitos nos cuidados de saúde primários que possam não ser conhecidos quando os nossos doentes chegam aqui, pode vir a dar aso a situações como eu e a Filipa identificámos numa análise que fizemos no âmbito dos hiperfrequentadores, uma utente jovem com 69 episódios de urgência no âmbito da saúde mental e se calhar se nós começarmos a pensar no ciclo de vida do doente, da pessoa,
e trabalhamos todos no mesmo sentido, começamos a mitigar essas vindas à urgência. E essa era a pergunta que eu ia fazer ao Dr. Luís. Ainda bem que referiu isso, porque é justamente essa pergunta que eu ia fazer ao Dr. Luís Pombo, isto é, em que medida, e nós já tivemos aqui vários inputs e várias reflexões sobre isso, mas de facto em que medida é que nós estamos todos preparados para que as OLS, neste caso a nossa OLS, a Rábida, dará ganhos para as pessoas e os utentes. As pessoas, sim, as pessoas. Os cidadãos. Bem, para os utentes, o objetivo de uma OLS, portanto, é colocar o utente no centro, portanto, a centralidade do cidadão. Temos condições neste momento, ou seja, temos documentos como o Plano Local de Saúde, o perfil local também de saúde, que foi agora em 2023, que está há uma semana que a Saúde Pública realizou esse trabalho também. O trabalho em rede também com a comunidade, com os municípios, com a Segurança Social, portanto, tudo isto é um desafio e julgo que também pode trazer ganhos para os utentes. Também maior proximidade, com algumas consultas descentralizadas e que vocês, portanto, apresentaram aqui também e já quase queimaram o meu discurso porque já falaram quase tudo. As consultas descentralizadas, as reuniões também de consultadoria, que também já fazemos em algumas áreas, e também depois essas menores deslocações do utente. Portanto, se conseguirmos resolver a situação nos cuidados primários, são menos vindas ao hospital e o que nós queremos é os utentes mais longe possível do hospital. Relativamente aos profissionais, uma integração de cuidados faz-se com os profissionais, portanto não é certamente com o Dr. Pedro ou eu, neste caso, neste momento agora, nós dizermos vamos integrar qualquer área. Eu julgo que não conseguimos com isso. O que conseguimos é os profissionais das várias áreas e, portanto, integrarem-se e só assim é que se vai fazer essa integração de cuidados. Temos que desenvolver também alguma confiança entre os profissionais dos dois lados, para também elaboração de protocolos, planos assistenciais integrados, para também permitir saber quem é que faz o quê e onde, contratualizar essa atividade de forma integrada, portanto, onde todos trabalham em equipa e, portanto, todos serem reconhecidos por esse trabalho, e julgo também para os profissionais permite também a investigação, maior investigação, inovação e depois a transição digital também. Professora Sónia, a minha pergunta vai já um bocadinho, obviamente, focada na área da diabetes, e de um modo genérico, como é que a DGS, o grupo que a professora coordena, vê esta mudança organizacional, esta reforma na saúde por decreto? Sim, eu, ao contrário do que posso imaginar, não tenho aqui soluções e também, ou seja, vemos isto como um desafio. É um desafio e nós não temos as respostas e não sabemos grande parte dos tais. Portanto, estamos também um bocadinho na expectativa, mas querendo acreditar que isto possa ser uma oportunidade. Portanto, há muita coisa que nós já tínhamos identificado, todos nós, aliás, vocês que é até melhor do que eu, de questões a resolver e, portanto, também não acho que seja algo... É como estavam a dizer, não descobrimos nada agora, não é? Pronto. O que aqui vem, não sei, a nós também nos traz aqui alguns desafios de como é que agora vamos, sobretudo, articular com as equipas, não é? Porque articulávamos de uma maneira diferente e tínhamos mais ou menos um esquema mental para falarmos todos, que agora se vai modificar, nomeadamente com aquilo que falou do despacho das unidades coordenadoras. Há ali partes que eu nunca fui fã e que, na verdade, nomeadamente a nível hospitalar, pelo país fora, nunca houve propriamente unidades entregadas de diabetes, exceto em 2 ou 3 locais, mas tem um grande mérito, que era, juntava uma equipa que tinha cuidados de saúde primários, nomeadamente a saúde pública, tinha vários tipos de profissionais e juntava os hospitais a falar. Se calhar é um bocadinho o OLS para a diabetes. Agora, e portanto, e o que posso já aqui desvendar é que na nossa cabeça o que temos é... Vamos propor rever aquele despacho, porque para já havia coisas que precisavam ser modificadas e agora se calhar mais ainda. Mas faz sentido continuar a haver aqui uma equipa que acaba por fazer esta articulação de cuidados e, portanto, nesse sentido será idêntico. Se calhar tentarmos abraçar um bocadinho mais, porque os hospitais, dentro dos hospitais, isto se calhar nunca entrou muito bem. Se isto é fazer crise da diabetes, não sei, já estive mais entusiasmada, porque... Lá está, a pessoa não é diabetes, é várias coisas juntas, não é?
Portanto, vamos ter que perceber se isto é possível, se não é. Aliás, deixar o convite para dia 14 de novembro, quando apresentarmos o relatório, uma das mesas vai ser mesmo esta discussão. Faz sentido na diabetes os CRIs ou não? E, portanto, vamos trazer também algumas pessoas e os vossos contributos serão muito bem-vindos. Porque da nossa cabeça também não sabemos como é que isto vai evoluir. Por outro lado, falaram aqui várias coisas que para nós são óbvias, não é? Que é, por exemplo, termos um registro que seja único para os cuidados de saúde primários e hospitalares. Aliás, é algo que já está pedido há algum tempo aos SPMS. O registro do ES clínico também ser único, porque é que há de ser diferente e não comunicar. E ser também ou seja, para os vários profissionais. Porque, por exemplo, nos cuidados de saúde primários, o registro do enfermeiro é visto pelo médico e é comum. Nos hospitais não, mas o nosso pedido é que seja também. E, portanto, aquela história temos muitos indicadores. Se calhar o que é preciso é que as pessoas não tenham que os fazer de propósito. Se o laboratório que ele migrar para ali, se calhar é fácil de irmos perceber. Porque, de facto, para ganhos de saúde, e isto se calhar era uma coisa que tínhamos de discutir a seguir, eu acho que podemos arranjar 2 ou 3 e coisas que sejam já o resultado. E se calhar deixo para daqui a bocadinho discutirmos este ponto. Mas depois, quando percebermos estes resultados não são os que queremos e queremos melhorar, vamos ter que ir olhar para o resto que lá está, não é? E, portanto, nesse sentido, se calhar assim, vamos ter que ir ver como é que andavam a atenção, os lípidos, pronto. Eu não sei se isto... Depois há coisas que são... E depois é óbvio, quer dizer, não é... Temos que articular para não termos toda a gente no hospital, obviamente, não é? Não retirar palavras pelo contrário, mas exatamente, até porque é médico e endocrinologista, exatamente o que é que para si não deixa intervir. E, portanto, eu acho que a partir deles conseguimos perceber o que é o ganho em saúde. Primeiro, o que é o principal, não é? Aquilo que se calhar deve ser o nosso grande foco. Eu acho que são muitas coisas. Até para começar, nós temos estas unidades que estávamos a falar, têm outra coisa simpática, que é inserir-se ou poder comunicar com a sociedade e fazer parcerias. Porque, é assim, temos uma prevalência gigante de diabetes, temos imensas pessoas em risco. Se melhorarmos a educação, se melhorarmos uma série de outras coisas, pronto, para reduzirmos a pobreza, nós estamos a prevenir diabetes. A reduzir a prevalência para começar. E depois, aliás, são 3 coisas básicas sempre na diabetes. Temos que reduzir a prevalência, temos de diagnosticar cedo para tratar bem, que é para reduzir as complicações e a mortalidade. Sempre. Portanto, é sempre melhorar a qualidade de vida. Se prevenirmos, não temos o resto dos problemas todos. Portanto, sim, prevenção, que é uma das partes que tem ficado de fora, vamos ter que a fazer. Seja em termos... Porque nós temos vários níveis de prevenção. Às vezes falamos nos rastreios, mas tem uma prevenção já muito tarde. Temos que os fazer, obviamente, mas queremos que menos pessoas cheguem aí. Portanto, vamos ter que ir mais para trás, no prevenir que apareça a doença. Prevenir que apareça a doença era o que estava a dizer. Se calhar os miúdos da escola têm que saber cozinhar, ou têm que ter... Portanto, temos que sair para além da saúde, e isso vai nos ajudar muito. É claro que nós estamos na saúde, portanto, não é para nos desligarmos, nós temos que fazer o nosso papel, e, portanto, e aí temos muito a fazer. Só para terminar, Luís, e por onde é que podemos começar? Assim, a primeira coisa que nós devíamos fazer é a 11 de janeiro de 2024. Ponto. Para termos ganhos em saúde? Como disse o Sr. Presidente da APA, os ganhos em saúde, portanto, não são imediatos. E também o exemplo que deu da Irlanda demorou mais de 20 anos para a integração de cuidados. Aqui, acho que o problema mais crítico tem 2 ou 3. Acho que o primeiro é os sistemas de informação, como já aqui foi referido. Acho que existir um S clínico nos cuidados primários e um S clínico dos cuidados hospitalares que não comunicam, julgo que esse é logo um grande entrave, para depois se medir, porque se nós não conseguimos medir, mais difícil é fazer. Depois, a contratualização tem de ser uma contratualização vertical, como nós aqui temos alguns exemplos, e acho que devíamos apostar nisso. Tem 2 situações, a contratualização externa, até agora, pelo menos o que eu conheço, as ULS, fazem uma contratualização hospitalar e depois fazem a contratualização com os cuidados primários. Julgo que isso não faz muito sentido e, portanto, numa ULS tem que ser uma contratualização logo com todos, logo, a contratualização externa. Relativamente à interna, é isto também, é agregarmos, fazermos uma contratualização interna com bons indicadores de qualidade e de resultado para estas áreas que já estão minimamente integradas e replicarmos este modelo a outras áreas. Muito
Muito obrigada. Não sei se alguns dos meus convidados quer acrescentar alguma nota, porque passávamos a palavra a quem tiver dúvidas aqui da audiência da assistência. Ou sugestões ou contributos. E agora, o que é que eu faço? Vou com o microfone. Está ligado, Pedro. Não está ali. É esse? É isso? Não. Está? Não, só um comentário muito breve em relação às unidades coordenadoras funcionais. Eu fui um dos defensores das unidades. Essas unidades foram propostas no relatório técnico para a reforma hospitalar durante o período de intervenção da Troika. Eu fazia parte desse grupo e, portanto, fui eu uma das pessoas que propus a criação dessas unidades. Porquê? Elas tiveram muito bom resultado na área da saúde materna infantil. Portanto, a reforma que foi feita na saúde materna infantil, final da década de 80 e início da década de 90, foi muito fundamentada na criação destas unidades, onde nós juntávamos médicos dos cuidados primários e cuidados hospitalares a discutir o percurso. E depois tinham um plano de ação. Definiram quais hospitais queriam ser de apoio perinatal diferenciado, como é que se viveu o transporte dos recém-nascidos. Portanto, para além de definirem um percurso, tiveram um plano de ação. Eu acho que nestas unidades de diabetes, em muitos casos, faltou um plano de ação para melhorar o percurso. Portanto, não basta, tem que haver ações concretas no terreno. Eu acho que a integração tem que ir muito para além dos cuidados primários e dos cuidados hospitalares. Tem que ser uma integração com a comunidade, é aquilo que nós temos defendido. Vamos pegar no exemplo da diabetes. Para mim fazia sentido que um doente com diabetes, depois de ter um diagnóstico, depois de estar medicado, estar em tratamento, que pudesse, vamos olhar para o percurso dele. Ele tem que fazer medições periódicas de glicemia e tem que fazê-las no hospital, pode fazê-las em casa ou pode até fazê-las na farmácia. Tem que ter aconselhamento de nutrição, tem que ter uma consulta de pé diabético, tem que ter uma série de atos ao longo do seu percurso que eu acho que podem ser contratualizados com um conjunto de entidades de base comunitária que não têm necessariamente que ser os cuidados primários ou os cuidados hospitalares. Pode ser um nutricionista que viva na sua área e que possa se contratualizar com o Estado, pode ser uma unidade privada, pode ser o setor social, que pode ter uma consulta de retinopatia diabética e pode prestar esse serviço àquele conjunto de doentes. Eu acho que a relação com as farmácias é fundamental. Nós temos uma adesão terapêutica que em algumas patologias ronda os 50%. E, portanto, a falta de adesão terapêutica é um problema gravíssimo, também na diabetes, mas na hipertensão, num conjunto de patologias. Olhamos para a urgência. Se nós temos um doente que recorrentemente vai à urgência porque não toma os fármacos, o local óbvio para isto ser abordado é na farmácia. Porque é a farmácia que sabe se ele está ou não a tomar os medicamentos e que pode, no fundo, sensibilizá-lo para a importância da adesão terapêutica. E as farmácias estão completamente à parte desta integração. Portanto, isto é que não faz sentido. Portanto, obviamente que este é um primeiro passo, a criação das ULS é um primeiro passo e é um passo importante, mas queremos resultados, temos que ir muito para além disto. Até a integração com os municípios. Falámos aqui de determinantes sociais. Se um doente não tem casa onde viver, se não consegue comer adequadamente, se não tem dinheiro para comprar os medicamentos de que precisa, não vale a pena falarmos em integração de cuidados. E, portanto, um doente que chega à urgência, em que claramente estes são os problemas dele e a equipa sabe disto, devia ser imediatamente referenciado para os serviços sociais do município. E não é. Não é. Não lhe fazemos nada. Sabemos que ele dali a 15 dias está lá outra vez. E, portanto, a integração tem que ser muito mais profunda. Por isso, nós temos falado muito do percurso, porque estas necessidades de articulação vão surgir quando nós começarmos a olhar para o percurso. E quando começamos a perceber, na perspectiva deste doente, o que é que faz sentido para ele. Não é a nossa perspectiva dos cuidados primários ou dos cuidados hospitalares. É para ele, na comunidade dele, o que é que faz sentido. E, portanto, eu acho que o desafio é este, e a criação das ULS é só um ponto de partida, um facilitador para esta discussão, que tem que ser muito mais profunda do que só esta articulação. Obrigado. Não sei se algum de vocês, professora, ou mais uma pergunta. Não sei quem é que está primeiro. O doutor Pedro está primeiro, o doutor Miguel Lopes. Não? Não sei. Mas esse já não chega. Bom, à pergunta de qual é o fator major ou o fator de sucesso, eu diria que, e todos nós, e já hoje aqui foi dito,
há vários fatores de sucesso e, portanto, eu digo que o processo de integração de cuidados não se pode cingir a um fator de sucesso. Como também já foi aqui referido, é um processo e não diria não, é um resultado em si mesmo. Portanto, mas eu atrever-me a referir um elemento que eu considero chave: aprender a comunicar. Temos vindo falar aqui, ainda há pouco o Luís disse, bom, os sistemas de informação têm que comunicar uns com os outros. Sem informação integrada, sem o processo assistencial do doente, social, a abordagem que temos sobre ele, certamente é menos efetiva. Mas antes dos sistemas de informação, eu acho que os profissionais têm que aprender novamente a comunicar uns com os outros. E, para além disso, os profissionais têm que aprender a comunicar, certamente, de forma diferente, com o próprio utente. E também todos nós temos que aprender a comunicar, certamente, de forma diferente, até para nos autorresponsabilizarmos mais, para que todas as nossas interações sejam mais custo-efetivas, a interligação e a necessidade de comunicar com os agentes, como aqui acaba de ser referido, que têm uma grande preponderância nos determinantes sociais da saúde. As câmaras municipais, as coletividades, as escolas, as famílias, os grupos desportivos, etc, etc. Portanto, do meu ponto de vista, este certamente é um fator de sucesso, aprender a comunicar. Bom dia a todos, é um grato prazer estar de volta a esta casa, onde muito aprendi, com muitos de vós que hoje estão aqui e com muitos que não estão presentes. Concordando com tudo aquilo que o Xavier Barreto e o Pedro Lopes partilharam, eu acrescentaria apenas um fator que para mim é a chave do sucesso de todo este esforço conjunto que temos que fazer de integrar respostas para a população, mais do que cuidados de saúde ou sociais, que é o envolvimento com as pessoas. Nada é decidido pelo doente sem o envolvimento dele. Isto deve estar presente como matriz base para qualquer atuação que fazemos. Respostas globais, processos trabalhados numa perspectiva de grupo não resultam. Cada um de nós necessita de uma resposta diferenciada. E, portanto, enquanto não entendermos este fenómeno, nenhum processo que construamos pensando em encontrar a solução dourada ou milagrosa vai resultar. O envolvimento com o cidadão e com a população e procurar respostas, envolvê-los e decidir em conjunto com eles é a chave do sucesso. E todos temos que ter a capacidade de aprender e ter a humildade de perceber que sem isso não vamos chegar a lado nenhum. O que eu preciso não é o mesmo que a Filipa precisa, não é o mesmo que a professora precisa. E nós temos que ter a capacidade de dar respostas adequadas às necessidades de cada pessoa. Esse é o grande desafio que temos. Olá, bom dia a todos. Alice Melo, administradora hospitalar, administradora da área da mulher e da criança. Esta é talvez das áreas onde a coordenação entre os cuidados de saúde primários e os hospitais tem de existir. Neste momento há alguns mecanismos que estão criados por lei para possibilitar essa articulação. Eu estou a lembrar-me agora da unidade coordenadora funcional, a que o hospital, para as suas reuniões, cede as suas instalações. Confesso que eu tenho assistido a muito poucas reuniões. Se os tivesse, seria a título de convite, mas aquilo que normalmente me chega é que há, de facto, pouca representatividade dos cuidados de saúde primários. E, quando há representatividade, é, de facto, de alguém que não tem, assim, grande capacidade de poder fazer chegar a informação daquilo que é dito nas reuniões. Depois, temos todas as áreas de referenciação dos cuidados de saúde primários para os hospitais, em que é importantíssimo seguir protocolos de referenciação. Estamos a falar de gravidez de risco, estamos a falar da IVG. Nós temos um protocolo IVG que eu sei que, efetivamente, a responsabilidade não é dos cuidados de saúde primários, em alguns casos,
Mas nós temos um protocolo de articulação, já com alguns anos, e, de facto, as pessoas continuam a recorrer ao hospital para iniciarem o seu processo. Depois, é o hospital que tem contratualizado, por falta de recursos internos, tem contratualizado com o exterior a realização da IVG. Portanto, todo o processo é prosseguido por aqui pelo hospital, se calhar por também algumas, e perdoa-me o doutor Luís Pombo, que de facto, por falta de resposta, as pessoas habituaram-se a vir ao hospital de Setúbal. Depois, na prevenção da gravidez, sobretudo ao nível da adolescência. É o hospital que tem consultas, que dá consulta para a prevenção da gravidez e, naturalmente, depois na assistência à gravidez das adolescentes. De facto, penso que também por alguma necessidade de assessoria, e aqui seria do hospital. Ia pedir alguma brevidade, que são 12h45. Eu só aproveitava, pronto, são algumas áreas. Já percebemos o ponto. Queria só perguntar se rapidamente a enfermeira Isabel, porque o Dr. Rui Santana já está com atraso de mais de 15 minutos. Obrigada. Obrigada. Eu não queria roubar tempo ao professor Rui Santana, mas penso que, enquanto vogal do Conselho Clínico do Acesso à Rábida, cumpre-me o dever de resposta, que não será aqui em praça pública, aqui à doutora Alice, que acaba de fazer a sua intervenção. Dizer que ontem eu mesma participei na reunião da Unidade Coordenadora Funcional da Saúde da Mulher e da Criança, estava-se a falar de diabetes, e agora estamos a falar da saúde da mulher e da criança e do jovem, e dizer que não considero que há falta de participação dos profissionais dos cuidados de saúde primários nestas reuniões. Até porque ontem, a enfermeira bem-vinda e a enfermeira-chefe da pediatria, estava a enfermeira Sheila e a doutora Sara. E, efetivamente, a questão da IVG foi discutida. Decidiu-se que sim, tem que se rever o protocolo. Dizer que uma mulher que pretende fazer uma IVG pode se dirigir diretamente ao hospital, não é obrigatório passar pelos cuidados de saúde primários. E descobrimos ontem que, aliás, eu como enfermeira na minha USF já me tinha apercebido disso, que estamos a duplicar exames. O médico de família está a seguir o protocolo antigo e está a prescrever análises, ecografia e depois há a contratualização com a Clínica dos Arcos e está no pacote este conjunto de exames. Era só assim, resumidamente. Por ter feito a reunião com os cuidados de saúde primários, aliás, não era expectável outra coisa de si. Até num processo. Aliás, Obrigada. a nossa experiência é sempre muito positiva com os cuidados de saúde primários. Pode haver muitas melhorias, nomeadamente na comunicação. Claro. E considero que realmente foi mesmo nesse âmbito, nesse espírito LS e no espírito de integração de cuidados. Obrigada. Só uma última palavra de agradecimento à doutora Sónia, que foi incansável, a doutora Sónia do Gabinete de Comunicação, que foi incansável nesta organização. Aliás, sem ela, provavelmente teria corrido ligeiramente pior. Queria só, por fim, dar a palavra à professora Sónia para fechar o debate e passar ao professor Rui Santana. Esse microfone funciona? Ótimo. Obrigada. Agradecer-vos os comentários e eu há bocadinho, quando estava a fazer o comentário dos UCFDs, não é para acabar, se calhar vamos reestruturar um bocadinho, mas acho que é super importante articularmos. Eu não tenho muito, a nível mais da DGS, não tenho tanto esta visão de que os hospitais é que colaboram e os cuidados de saúde primários não. É muito heterogéneo pelo país fora, mas cá tenho mais resposta até dos cuidados de saúde primários e contra mim falo que sou do hospital. E se calhar lanço-vos a pergunta, quantos é que dos colegas que estão nos CFDs, nos hospitais, têm uma hora que seja dedicada ao CFD? E nos cuidados de saúde primários vamos tendo gente dedicada. Há planos de ação que se calhar, e portanto de facto é um problema, porque nem toda a gente os faz.
E aqui o comentário revela isso, mas há de facto, e é uma coisa que nós vamos insistindo várias vezes por ano, e nas últimas semanas temos insistido outra vez, com os planos de ação e com as monitorizações do ano anterior, para cada UCFD. É suposto, de facto, haver um plano e depois tentar cumpri-lo. Houve aqui mais comentários que me surgiram, entretanto. Há bocadinho eu não sei muito bem qual é que vai ser esta solução, não é? De como é que vamos fazer este plano para cada pessoa, porque de certa forma parece-me que está a sugerir, e é certo, precisamos de uma espécie de um gestor do doente, uma coisa assim, não é? Porque porque as pessoas estão perdidas, nós próprios, se vamos para outra área, já não sabemos qual é o circuito, e as pessoas estão muito perdidas, não sabem. Muitas vezes a resposta existe, que é um bocadinho à semelhança do que estava a dizer em relação às outras áreas, mas as pessoas não sabem como é que lá chegam. E temos que ajudar nisto. Portanto, isto de incluirmos a comunidade ou os municípios ou o que for, pode ser que seja uma ajuda, e já estava também prevista esta articulação. Portanto, se calhar temos de tornar isto mais formal, não sei, mas estou a pensar alto convosco. Em termos de monitorização, já havia algumas coisas de indicadores, depois não falámos disto, que são comuns, não é? Os internamentos na área da diabetes, as amputações, que continuam a ser um problema e a aumentar. Nos internamentos até damos muito bem, daqueles que são da diabetes, mas, portanto, podemos ver a evolução e em cada área. A mortalidade prematura, mas aí temos um problema, é como é pequena, felizmente, para coisas muito localizadas, depois vai variar muito todos os anos. E a satisfação do doente, que é o que não fazemos, e se calhar temos que começar a fazer. Não é? E aqui, se calhar, se pegarmos na área da doença crónica, porque a pessoa com diabetes tipo 2 eu costumo dizer que o pacote base tem diabetes, tem hipertensão, tem dislipidemia e tem obesidade. Então, se tratarmos isto tudo, vamos estar a prevenir uma série de outras coisas. E vamos ter que ficar nele assim. E pronto, e obrigada.